Boa noite, pessoal. Hoje a gente continua com as nossas aulas sobre regime de bens do casamento e hoje a gente fala sobre comunhão universal de bens. Então, vamos lá comigo, né? O regime da comunhão universal de bens era o regime legal até a entrada em vigor da lei do divórcio, de 25 de dezembro de 1977. Vocês veem que foi um grande presente de Natal para todo mundo que estava casado com algum traste, né? Porque a partir de 25 de dezembro de 77, as pessoas poderiam finalmente se divorciar. De todo modo, o entendimento na época, antes de 77, era que a união espiritual dos cônjuges trazia também a ideia de união de patrimônio. Como você estava casado para sempre, então nada mais justo que todo patrimônio fosse unido também para sempre, patrimônio anterior ou posterior ao casamento. Essa ideia romântica não tem mais efeitos na realidade, não tem nem reflexo na realidade. Hoje, o regime legal, como a gente sabe, é o da comunhão parcial de bens. E se a pessoa quiser casar na comunhão universal, ainda existe muita gente que quer casar nesse regime, é necessário um pacto antinupcial para sua utilização, certo? Você vai ter que fazer por escritura pública para ser válido e a ele se seguir o casamento para que seja eficaz, como a gente já viu na aula de pacto antinupcial. Washington de Barros Monteiro lembra que esse regime da comunhão universal era aquele que melhor favorecia as ambições dos caçadotes e das pescadeiras de maridos ricos. Ou seja, desde sempre se disse que quem casava com comunhão universal muitas vezes estava interessado no patrimônio da pessoa, né, a chamada personalidade. De qualquer forma, pelo artigo 1667 do Código Civil, o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem como suas dívidas passivas. Nossa, tudo! Tudo! Mas o caput do artigo 1667 também diz o seguinte, com as exceções do artigo seguinte. Essa acaba sendo a grande pegadinha do regime da comunhão universal, pessoal, porque na maior parte das vezes a gente ouve comunhão universal, acha que é universal, acha que é tudo, acha que não tem exceção. Mas a gente está no mundo do direito, e no mundo do direito há exceções. Então, embora a regra básica seja comunica-se tudo, bens anteriores ao casamento, dívidas e tudo mais, e bens posteriores à celebração do casamento, existem exceções. E é nas exceções que se vai poder diferenciar quem entende da matéria e quem não entende da matéria. Então, o que está excluído da comunhão universal de bens? O artigo 1668 traz todos os bens e todas as situações de exclusão da comunhão universal. Começando pelo inciso 1º, os bens doados ou herdados com cláusulas de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Subrogação a gente já tratou na aula passada, né? A substituição de um bem por outro. E aqueles bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. É a ideia de que alguém doa ou então alguém lega um bem em testamento e coloca a cláusula de incomunicabilidade. Não importa com quem a pessoa se case, como ela se case, esse bem não vai comunicar. Então você pode ter essa cláusula? Pode, a gente vai ver até em sucessões como que se dá a redação da cláusula de incomunicabilidade nos testamentos. Bem, de todo modo, essa cláusula vai vedar a comunhão de aquestos em qualquer regime e vai ser justificada quando está inserido no testamento. Então, no testamento, a pessoa, o testador, né, a pessoa que vai morrer, o futuro de cujos, vai ter que cair naquela questão meio constrangedora de dizer eu quero que não comunique porque eu não confio no cônjuge do meu filho, por exemplo. De qualquer forma, não existe impedimento legal para que um cônjuge venda o bem a outro. Então, teria uma saída. Outro caso de exclusão da comunhão universal de bens está no inciso 2º. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Fideicomisso é o que a gente vai estudar em sucessões. Sendo muito rápido na definição de fideicomisso, porque a gente não vai abordar essa temática em prova nesse semestre, e isso vai ser matéria muito mais do próximo semestre. Então, só para vocês saberem o que é fideicomisso, é a ideia de que um testador deixa um bem para uma pessoa que ainda não nasceu, ainda não foi concebida. E se essa pessoa morre antes de ser concebido esse herdeiro fideicomissário, se deixa esse bem nas mãos de outra pessoa. Essa outra pessoa também vai ser herdeiro, mas esse herdeiro vai ter uma propriedade resolúvel. Por quê? Assim que nascer, e se nascer essa pessoa, o bem sai desse herdeiro e vai para o herdeiro que foi finalmente concebido e nascido vivo. Então, como esse herdeiro de meio do caminho é um herdeiro com uma propriedade resolúvel, esses bens não poderiam se comunicar. Porque como é que vai ter uma ameação numa situação dessa? Sendo que o bem, na verdade, é destinado para uma pessoa que ainda não nasceu. Bem complexo, muito específico,
Eu já digo para vocês que fideicomisso já é uma cláusula testamentária de aplicação extremamente difícil, a gente não vê no mundo real, embora esteja regulado no Código Civil. Então, esse inciso 2º do artigo 1668 é quase que letra morta. E o inciso 3º, dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com aprestos ou reverterem em proveito comum. Então, olha só, todo mundo pensa que na comunhão universal todas as dívidas comunicam. Não é bem assim. As dívidas só se comunicam se reverterem em proveito comum, ou seja, eu fiz uma dívida antes do meu casamento, casei em comunhão universal, e essa dívida tem algum bem que eu estou comprando que é em benefício do meu casamento, digamos que eu financie um imóvel que vai para ser imóvel do casal, nesse caso essa dívida vai comunicar, ou então em despesas com seus aprestos. O que é aprestos? Aprestos é o jeito difícil que o nosso legislador escolheu para falar sobre festa de casamento, as despesas com o casamento, enxoval e coisas do gênero. Então esse tipo de dívida também vai comunicar. E via de regra, outras dívidas não. Se eu fizer uma dívida, um financiamento para o meu videogame é só meu e não vai comunicar, porque eu não deixo ninguém usar meu videogame, então essa dívida não comunica na comunhão universal de bens. O inciso 4 também fala de doações antinupciais feitas por um cônjuge a outro com cláusula de incomunicabilidade. Por que um cônjuge faria isso numa comunhão universal? Eu, sinceramente, não sei. Talvez seja um caso de uma pessoa em que todos os bens foram doados para essa pessoa com cláusula de incomunicabilidade. Daí ele vai lá e doa outros bens com cláusula de incomunicabilidade e ponto. Mas assim, a aplicabilidade desse inciso 4 também é bastante restrita. Seguindo no artigo 1668, inciso 5º, também estão excluídos da comunhão os bens referidos no inciso 5º a 7º do artigo 1659. Quais são esses casos? Esses casos estão aí no artigo 1659, a gente falou sobre comunhão parcial, a gente abordou esses casos, são os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Olha só, impressionantemente, esses bens também estão excluídos da comunhão universal, proventos do trabalho pessoal, a crítica que eu fiz na última aula permanece, e pensões, meios soldos, montepios ou outros rendas semelhantes. Bem, então esses bens também estão excluídos, por definição legal, da comunhão universal. Seguindo aí na análise do artigo, pelo 1669, essa incomunicabilidade não se estende aos frutos, quando se percebam o venço durante o casamento. Então, da mesma forma que na comunhão parcial, os bens que não comunicam, os seus frutos vão comunicar, da mesma forma na comunhão universal, os bens que não comunicam, os seus frutos irão comunicar. Também se aplica ao regime da comunhão universal, de acordo com 1670, aquilo que foi disposto no capítulo antecedente, no capítulo sobre a administração dos bens da comunhão parcial de bens. Então tudo aquilo que a gente analisou na última aula sobre a comunhão parcial de bens também vai se aplicar à comunhão universal de bens. Daí uma vez que é extinta essa comunhão, acabou o casamento, foi feita a partilha e tudo mais. Nesse caso, uma vez que é feita a partilha, se divide tanto o ativo quanto o passivo, tanto o patrimônio positivo quanto as dívidas do casal, e daí a responsabilidade de um dos cônjuges para com os credores do outro vai ser cessada. É meio que óbvio esse artigo 171, a gente até pensa se seria necessário ter isso, porque ele é meio óbvio mesmo, mas de qualquer forma o código deixa claro que uma vez feita a partilha não tem mais responsabilidade, ou seja, um credor de um não pode ir atrás dos bens do outro, porque foi feita a partilha e já foi dividido o patrimônio do casal. Bem, na próxima aula a gente vai falar sobre separação de bens, que é o terceiro regime do casamento previsto no nosso Código Civil. Até breve.